Projeto Escola Digital Professora Fátima, e hoje vamos à aula de Geografia. Terra e Universo. O Sol. Sol e Terra. A luz natural que ilumina nosso planeta é produzida pelo astro chamado Sol. A Terra possui dois movimentos principais, rotação e translação. Nós temos uma imagem aqui ao lado que mostra justamente esses dois movimentos. O movimento da Terra, que está aqui, né, a Terra, que é o movimento de rotação, que é quando ela gira em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Certo? Então o Sol está aí e a Terra faz esse giro em torno do Sol. O Sol, por causa do sentido em que o movimento de rotação acontece, o movimento aparente do Sol é de leste para o oeste, ou seja, o Sol sempre nasce a leste e se põe no oeste. Essa imagem mostra bem claro que é uma imagem onde a gente tem uma pessoa com os braços abertos, mostrando o lado leste, que é o lado do Sol, o lado oeste, que é o lado do Sol se pôr, e aí a gente tem o norte na frente e o sul, que são justamente chamados dos pontos cardeais. Sombra. Nossa casa vão ter paredes e janelas que recebem sol pela manhã e outras que só recebem sol à tarde. Existem também janelas que nunca receberam sol. Então, a gente tem uma trajetória solar. O Sol ele segue do seu nascer até o seu pôr. E nessa imagem que nós temos aqui ao lado, dá para a gente perceber bastante dentro dessa projeção de casa. Em cima tem um nome trajetória solar e nós vamos seguir essa trajetória. Começando aqui, ó, no leste, do lado direito, às 7 horas da manhã, o sol nascendo, tem um solzinho aí de 7 horas da manhã, e aí vai seguindo às 8, às 9 horas, 10 horas, às 11 horas. Ao meio-dia, esse sol está em cima, na mesma direção do triângulo da casa, né? Da subida. E aí, após ao meio-dia, ele começa já fazendo a sua descida e vai para as 13 horas, 14 horas, 15. Às 16 horas ele desce, já está bem no sentido norte e vai para as 17, 17 e 30 no oeste, que é onde o sol se põe. Nem sempre o sul, aqui, veja que a porta da casa da frente, ela está no sentido do sul. E nem sempre esse sol, ele tem esses raios fortes né, no sul. Então, a questão de trajetória de uma casa bem colocada num espaço onde o sol não tenha que estar batendo na sua frente para não deixar ela tão quente, tem muito a ver de como é essa localização, né, dos pontos cardeais, trabalhando o sul, o leste, o norte e o oeste. E aí é importante a gente ver quando a gente for comprar, né, uma casa ou comprar um terreno para a gente ver o nascer do sol, né, e ver o pôr do sol, para não levar o dia todo a quintura na sua casa, certo? O sol emite luz que pode ser transformada em calor em contato com alguns materiais e superfícies. Então, veja, a gente tem aqui o sol e a gente tem uma vasilha, uma frigideira, né? Que se a gente põe ela na direção dele, ele vai trazer para aquele material um contato muito grande de calor. Superfícies escuras absorvem melhor o calor. Superfícies laminadas refletem melhor a luz do sol, como papel laminado e espelhos, certo? Então, tem casas, principalmente na França, que tem muitos pombos
E o que é que as pessoas fazem? Colocam papel laminados nas varandas, justamente porque o sol vai refletir naquele laminado e os pombos terminam não vindo para as varandas porque ficam receosos com aquela luminosidade que o sol está refletindo naqueles papéis laminados, entendeu? Então, é muito interessante essa questão do contato do sol nas superfícies onde ele reflete, tá bom? Bom, os conteúdos, né, foram feitos de forma bem resumida para que vocês pudessem absorver, entender, sem ficar com tantas informações e não conseguir depois responder às atividades. Aqui eu vou ler as descrições de atividade para que vocês possam responder em seu caderno. E a primeira diz: de acordo com o que você aprendeu, o sol é importante em quais aspectos? Vejam aí qual é a importância do sol e me responde, desenha, façam do jeito que vocês acharem que é melhor para vocês expor o que vocês compreenderam. No segundo diz: ao longo do dia, você percebeu como o sol se comporta? Como é que o sol se comporta? Ilustre, desenhe, mostre aí que você entendeu sobre a maneira que o sol, né, faz sua trajetória durante o dia. E o terceiro, descreva nomes de objetos que refletem a energia luminosa do sol. A gente sabe que alguns objetos, né, quando está em contato com o sol, eles refletem a luminosidade. Então, digam quais são esses objetos, lembrem o nome de alguns, escrevam os nomes, ou desenhem os nomes, ou desenhem e coloquem os nomes, certo? E para finalizar a atividade, vocês têm aqui a imagem que foi vista no conteúdo explicado, que falava sobre, né, esses pontos cardeais, que são justamente essa pessoa, né, esse garoto aí com os braços abertos e mostrando qual é o lado que o sol nasce, como é que a gente chama, o lado que o sol se põe, o que está em frente, o que está atrás. Lembrando naquele norte, sul, leste, oeste. Vocês vão observar direitinho e colocar os nomes aí. Desenha no seu caderno a pessoa com os braços abertos e você ali, ó, coloca cada um dos sentidos, do norte, sul, leste, oeste, ok? Formando esses pontos cardeais. E no segundo, que está do lado de cá, lado direito, vocês vão completar cada frasezinha dessa aqui abaixo com o que está faltando. Veja que no primeiro desenho a gente tem um planeta Terra, certo? Tem um planeta e tem um quadrinho lá em cima que diz: este é o nosso planeta. Aí você vai completar o nome dele, qual é. Depois vamos para o segundo, que é esse que tem também o planeta, mas ao redor dele um giro. A Terra gira em torno de si mesma. É um movimento de... Que movimento é esse que a Terra faz em torno de si mesma? Coloque aí o nome desse movimento. Nós vimos dois movimentos, um de translação e um de rotação. Aí você vai ter que dizer qual é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, do seu próprio eixo, ok? E temos o último, também tem um Sol e tem mostrando uma seta dizendo que o planeta, ou melhor, os planetas que estão, né, nesse sistema solar, eles giram em torno do Sol. E aí vem a Terra gira ao redor do Sol. E o movimento que a Terra faz ao redor do Sol é chamado de que movimento? Certo? É aí onde você vai dizer qual é o movimento de rotação e qual é o movimento de translação. Ok? Boa atividade para vocês. Não deixem de fazer, porque é dessa forma que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai fazendo a nossa aprendizagem. Ok? Tchau e até a próxima.